Todo time, no final de cada período, deve ter a sua performance analisada. Analisada todos os departamentos, todos os setores da sua empresa. E vendas, nem se fala. E com base nesta análise, os colaboradores serão segmentados em 3 níveis. No primeiro nível, a gente coloca os 20% de melhor performance em todo o time, que teve lá em todo o time. E aí esses 20% devem serem recompensados muito acima da média. O outro grupo é o grupo dos 70% do meio, que podem ser divididos da seguinte maneira. Você pega 35% destes que vão estar buscando estar no patamar dos 20% melhores da empresa, enquanto que os outros 20% vão estar ali lutando para se afastar da sua base mais fraca, seu elo mais fraco dentro da empresa, dentro dos seus negócios. Mais fracos mesmo, que estão lá no grupo dos 10%. E aí, por fim, você teria esses 10% de funcionários de baixa performance dentro da empresa, de vendedores de baixa performance dentro das empresas. Esses devem ser cortados do time. Não tem mimimi, não tem brincadeira. Você vai oxigenar sua equipe, você vai potencializar sua equipe, você vai trazer pessoas mais motivadas para dentro da sua equipe, vai motivar quem está dentro da sua empresa, se você tiver a coragem de fazer isso que eu estou dizendo agora. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao mundo da gestão. É assim que funciona. Assunto do nosso episódio 6 da série Cercado, temporada 1, estamos falando sobre vendedores. Hoje eu vou trazer os 4 sinais de alguém que deve ser demitido dentro da sua empresa. Fique com muito cuidado, bastante atenta a este número, 10%. Fique bastante ligado nisso que você vai entender direitinho o que ele significa. Nós vamos, na live de hoje, ensinar você a como ter resultados nas vendas e como detectar estes 4 sinais que existem dentro das empresas para que você possa trabalhar antes que precise demitir alguém. E tenha cuidado, porque em um destes sinais, o que vai ser demitido é o próprio gestor de vendas. Se ele não melhorar, se ele não olhar esses detalhes. Então, se eu fosse você que me acompanha aqui, nas nossas redes sociais, ficaria bastante atenta a estas informações que nós vamos trazer agora. Até o final dessa live, você vai ser capaz de poder de descobrir o poder do vendedor que não vende. É isso mesmo. Qual é o poder do vendedor que não vende dentro da sua empresa? Qual é o impacto dele? Você vai descobrir ainda qual é a diferença entre um vendedor que está no grupo dos 10% para um vendedor que está no grupo dos 70%. E quanto custa um vendedor que contribui com seus negócios, a sua empresa, as suas vendas, com 10% de toda a produtividade e não demonstra sinais reais de avanço, de crescimento. Já vi muito neguinho, muito empreendedor em maus lençóis, muitas empresas em maus lençóis, porque não observa essa regra de Jack Welch. Vamos compartilhar aqui com você e vamos responder, acredito que dentre outras perguntas, as 2. Quais os 4 sinais que alguém será demitido dentro de uma empresa? Ou o vendedor, ou às vezes o próprio gestor de vendas. E como transformar uma pessoa que está no grupo dos 10% menos produtivos no grupo dos 70% mais produtivos? Como é que eu posso fazer isso dentro da empresa? Tem
donos de negócios que dariam rios de dinheiro para fazer isso dentro dos seus negócios. Então eu vou te trazer os sinais, você vai ficar ligado nestes sinais, vai observar se isso não está acontecendo na sua empresa. Mas Francisco, eu tenho um meu negocinho aqui, é pequenininho, só eu mesmo que cuido dele, não tenho funcionários ainda, eu sou aqui o meu próprio vendedor. Então aplique essa regra do 10, 20, 70 na sua própria vida, na sua própria capacidade de vender. Tamo junto? Entendidos? Então, saudações aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa live da série Cercado, temporada 1, episódio 6, da série Vendedores. É um oferecimento da Unerico, o Universo do Empreendedor Rico, aqui de Caruaru, Pernambuco, e do programa Univendas. Se você tiver alguém na empresa que você trabalha hoje que não realiza nenhum tipo de vendas, ou esta pessoa está no lugar errado, ou a sua empresa está com a pessoa errada aí dentro dos seus negócios. E se você é o próprio dono do seu negócio, você precisa também respeitar a sua empresa, respeitar o seu negócio, levar a sério e ter bons e grandes resultados aí. Gente, esse programa aqui nós temos a ideia de ajudar empresas, ajudar empreendedores, discutirmos aqui as oportunidades, os obstáculos que os nossos empresários, nossos empreendedores, os nossos profissionais liberais, gestores de vendas, vendedores, todo esse grupo aí encontram quando estão iniciando seus negócios, quando estão olhando exatamente o que fazer, o que olhar, o que observar no início das suas jornadas, no meio, né, quando está ali em desenvolvimento, e para manter os negócios funcionando, como a gente ouve de vez em quando, né? Tem gente que toma a decisão, neste ano eu vou somente consolidar meus negócios. E tem outros que não. Nesse ano é o ano que eu vou aumentar, vou crescer aqui meus negócios. Então essas dicas que a gente dá aqui, estamos dando a você nessa série Cercado, temporada 1, só para vendedores, gestores de vendas, né? Donos de negócios, pessoas que querem aprender técnicas de vendas. No nosso episódio de hoje, que é o episódio 6 dessa temporada, nós vamos falar exatamente sobre chamar a atenção dos gestores de vendas. Acompanhe essa live até o final que você vai descobrir aí os 4 sinais de que alguém, sim, deve ser demitido dentro da sua empresa. Tenha coragem, sangue no olho, faz parte. Produziu, então merece ganhar. Bonifique esse cara, ajude ele, coloque ele no nível alto, porque ele merece. Não produziu, não bate meta. Você vai descobrir aqui hoje, os 4 sinais. Vou trazer 4 para a gente não fazer uma live muito grande, tá? Estou aqui em todas as minhas redes sociais aqui, conectado, ligado aqui com você. Por que é importante tratar deste assunto para os gestores de vendas, para quem realiza vendas? Este assunto, os 4 sinais que alguém deve ser demitido dentro de uma empresa. Por que é importante tratar disso? Nós vamos responder aqui ao longo dessa nossa conversa com vocês. Quem for entrando aí, pode compartilhar essa live, fica à vontade, quem assistir depois também pode compartilhar, tá legal? Pode apertar aí o coraçãozinho do Instagram, aí tem um coraçãozinho que você pode apertar o dedinho aí, ó, para o Instagram reconhecer que esse conteúdo tem valor, ele é importante. É um conteúdo gratuito que nós estamos na missão de retribuir conhecimento, repassar para as pessoas informações. Alguns sabem disso que a gente fala, outros não sabem, alguns sabem de forma diferente. Então a nossa ideia é que fique alguma coisa que você possa aplicar aí já no seu negócio agora, já amanhã, por exemplo, né? E aí eu queria, antes de entrar aqui no conteúdo, no nosso conteúdo, explicar para vocês, falar para vocês uma metáfora, uma parábola, né, que eu achei muito interessante, que uma grande empresa, ela expandiu tanto, né, começou ali na cidade dela, depois começou no bairro, passou para a cidade, depois começou a vender regional, depois passou para o nacional, e aí a empresa cresceu tanto que disse, quer saber de uma coisa, eu vou expandir para fora do Brasil,
e eu estou muito bem, eu conheço minha mercadoria, eu conheço meu cliente, aqui eu estou vendendo muito bem, então vamos lá, vamos para a expansão. Então ele montou um time gigantesco aí para poder aumentar suas vendas de sapatos em outros países, tá? E aí ele pegou duas equipes e enviou para um país para poder explorar lá esse país e descobrir e ver se lá tinha condições, se eles tinham condições de vender bem lá. Dois vendedores, na verdade, não duas equipes, dois vendedores. Depois de uns 15 dias, 20 dias que os vendedores estavam lá, um vendedor ligou lá para a loja, né? Ligou para a loja, dizendo o seguinte: olha, pode cancelar toda a produção, não iniciem a produção, porque aqui nesse país não vai dar para a gente fazer expansão das nossas vendas de sapatos. E o dono disse: por que não vai dar? Disse: porque aqui ninguém usa sapatos. Eu já olhei aqui, a cultura do povo aqui é interessante, não tem uma pessoa que usa sapato. Aqui a forma de... Nem calçados eles andam. É muito estranho esse país aqui, é muito estranho esse negócio. Então, por favor, não produzam nada. Tire tudo da linha de produção, não envie nenhum sapato para esse país aqui. Procure outros e tal, que não vai dar certo. É mesmo, galera? Então tá beleza. Aí ligaram para o outro vendedor. E aí? Como é aí o país aí? Vai dar ou não vai para expandir para esse país aí? O outro vendedor disse: meu filho, nós estamos com a bola toda. Aqui vai bombar. Nossa empresa vai simplesmente explodir aqui nesse país. Pode aumentar a produção. Pode aumentar. Essa produção que vocês iniciarem, isso vai dar uma demanda só. Aumentem o máximo que vocês puderem. Aí o dono falou assim: como assim? Como assim aumentar a produção? Por que você acha que vai vender tanto sapato aí? E aí o vendedor disse assim: olha, chefe, aqui não tem, aqui as pessoas não usam, não tem uma pessoa que use sapato aqui. Então, se não tem nenhuma pessoa que use sapato aqui, é interessante, é estranho, eu não entendo isso não, mas olha que baita de oportunidade. Olha como vai ser bom expandir a nossa empresa aqui para esse mercado aqui local. Então, essa parábola, ela traz exatamente a mesma situação, o mesmo produto, dois vendedores no mesmo país. Um vendedor viu que, como ninguém vende sapatos, não dá para vender sapato lá, porque as pessoas não iam comprar. Como vão comprar se ninguém usa? O outro vendedor, rapaz, nas mesmas condições, percebe que não, já que ninguém usa sapato aqui, então vai bombar. Oxe, meu amigo, quando começarem a comprar sapato aqui, não tem que segurar esse povo. Que massa, gente, que maravilha. Hoje eu vou falar sobre os 4 sinais que alguém deve ser demitido dentro de sua empresa. Olha, fique atento e fique atenta. Com visões, com percepções, com as palavras, com as frases de quem vende, de quem está vendendo dentro da sua empresa. Porque muitas pessoas, às vezes, passam o tempo todo apresentando problemas, dificuldades. Não aumenta a sua performance por causa da chuva, por causa do sol, por causa da inflação, por causa do governo, por causa do chefe, porque o produto não é bom. O cara cria uma série de barreiras que, obviamente, o resultado final só podia ser a ausência de vendas ou a ausência de alcançar as metas. E outros vendedores, outras pessoas se recusam a olhar para as dificuldades. Sabe que elas existem, são reais, mas não, olha, rapaz, se elas já estão lá, essas pessoas elas têm um olhar mais na oportunidade. Você entendeu isso? Foi exatamente isso que esta parábola propõe emitir. Você entendeu a mesma coisa? Foi isso que você entendeu com essa parábola ou você entendeu outra coisa? Se você entendeu outra coisa, você também está certo. Pode ter sido uma conclusão belíssima que você tenha tirado aí e você pode usar no seu dia a dia. Para esta live, nós estamos fazendo esta conclusão. Existem vendedores que se recusam a olhar para os problemas e percebem as oportunidades, e existem vendedores que parece que não vê oportunidade nenhuma na sua vida. Fique bastante atento, bastante atenta a essa questão. Dito isto, aqui ó,
Vamos lá? Aqui, ó. Dito isto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá aqui, começar aqui na nossa outra área. Vamos lá. Estamos aqui, beleza? E estamos aqui. Não se incomode quando eu olhar para cá e não se incomode quando eu olhar para cá, tá bom? Vamos lá. Bom, eu acredito, né, Francisco, como especialista em negócios, em vendas, desenvolvedor de empresas, das áreas comerciais das empresas, eu acredito que todo gestor, tá? É uma crença minha, não sei se isso faz sentido, mas eu acredito nisso. Todo gestor odeia demitir alguém. Afinal, essa é uma das atribuições mais desagradáveis para quem comanda negócios. Precisa fazer? Precisa, mas não é muito agradável. Francisco, você já fez? Centenas de pessoas. Às vezes a gente precisa trocar as pessoas, né? Então você saber que você está aí deixando alguém sem emprego e as possíveis consequências financeiras e psicológicas, a pessoa não estava esperando ser demitida agora, e isso pode causar aí até situações traumáticas na vida dessas pessoas. Quando você afasta muitas pessoas, não por motivos pessoais, mas por causa de produtividade, porque a estratégia da empresa mudou, porque ela sai daquele local e vai para outro, são N motivos. Quando você faz isso muitas vezes, você fica mais tranquilo. Ainda não, é bem desagradável, é desconfortável, vamos dizer assim. Mas a pessoa que está fazendo a primeira vez, nossa, é bem desagradável. Tem gente que não consegue ser gestor porque não tem coragem de demitir. E quem é gestor de equipe tem que ter coragem. Às vezes precisa. Essa pessoa vai viver e morrer dentro do teu negócio? Não, um dia essa pessoa vai sair, gente. Ou ela vai ser afastada pela empresa, ou ela vai dizer assim, olha, eu não tenho mais interesse, não está dando mais certo e tal, então eu preciso ir embora. Então isso é um processo que era para ser mais normal e mais comum do que o que é, tá? Mas tem gestor que às vezes tem esse trauma, principalmente os gestores que são chamados de Rafael, né? O arcanjo Rafael, que é lá o arcanjo do coração, né? Da cura, da sabedoria. São pessoas mais leves, mais tranquilas, elas têm medo de demitir as outras pessoas, mas às vezes é necessário. Principalmente se essas pessoas tiverem esses 4 sinais aqui, ó, que eu vou falar para vocês. São 4 sinais que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Outras coisas, diversos momentos que às vezes obriga a gente a tirar alguém da empresa da gente. Isso pode ser por causa de crises que a empresa está passando, pode ser porque as pessoas não estão produzindo, não estão batendo metas, e tem que bater metas. Se você tem uma empresa e ela é só sua, primeira coisa, ela tem que ter meta para você poder medir se está bom ou não o seu resultado. Se você for sozinha, faça isso. Se tiver uma equipe, tem que ter uma meta para aquela equipe alcançar, tá? Então fica aí, porque eu vou agora iniciar e falar rapidamente sobre os 4 sinais de que você precisa melhorar suas vendas. Senão você vai ter que demitir você mesmo. Empresário, empreendedor que se mete a empreender e não tem meta, não tem indicadores, não sabe quanto ganha, não sabe quanto quer ganhar, fica com historinha, igual da parábola que eu contei agora há pouco. Essa pessoa merece ser ela mesma, demitir ela mesma, né? Inclusive, você hoje produz na sua empresa a quantidade que você teria coragem de pagar alguém para produzir o que você produz hoje? Se a resposta for não, porque tá ruim demais minhas vendas, negócio, não estou conseguindo vender. Então você está merecendo ser demitido também, né? E aí quando o empresário chega àquela hora de demitir a si mesmo, quer dizer que ele precisa mudar a performance, né? Fazer mais coisas que não está fazendo, precisa fazer com constância, né? Não é fazer uma vez ou 2 vezes, para poder melhorar. Mas por hora eu vou segurar aqui essas 4 coisas. Primeiro, eu vou falar da cultura e competitividade, né? O que um gestor de vendas deve buscar. Vou falar aqui os ensinamentos de um cara chamado de Jack Welch. Jack Welch, quem tem empresas ou com equipe
ou sozinho ou sozinha, precisa conhecer esse cara. Jack Welch. Conhece? Pode colocar aí no Google, aí no Instagram, você vai conhecer um mundo de coisas sobre esse administrador que é uma referência no mundo das vendas, no mundo dos negócios. A terceira coisa é que o gestor de vendas deve procurar esses 4 sinais que eu vou citar agora, para ver se ele está com a equipe que produz ou se ele é uma pessoa que está precisando melhorar as paradas aí, tá bom? Vamos lá então, sobre a cultura e competitividade, o que um gestor deve vender, o que um gestor deve buscar sempre, né? Vamos lá, vou relatar aqui para você agora, preste muita atenção. Eu vou começar dizendo o seguinte, ó, em todo time de vendas, a cultura de busca por resultados é mais importante do que muitos outros fatores. No meu dia a dia, na minha experiência, eu já vi times com um mercado extremamente difícil pela frente, gerando clientes aí muitos, mesmo nessas situações, porque são vendedores parecidos com aquele de sapato que eu contei agora a história. Depois você pega esse vídeo do início que você vai ver essa história. Então esses vendedores, eles têm uma ganância interna, eu diria uma ambição interna, porque eu não estou falando de egoísmo, passar por cima dos outros de todo jeito. Isso é outra coisa, isso não é vendedor bom não. Agora, todo vendedor precisa ter uma ambição interna. Esta ambição, ela é demonstrada no seu desejo de ter coisas, ter metas. Eu quero vender por mês, eu quero que entre na minha empresa por mês, vamos lá, 100 mil, 200 mil, 20 mil, não sei qual é aquele valor que você acha interessante. Porque tem gente que não tem valor nenhum. Muitas pessoas, e é um perigo isso que eu vou dizer agora, mas muitas pessoas dizem, rapaz, que é só para mim, meu passatempo mesmo, o que entrar tá bom demais, só um complemento aqui para mim. Essas pessoas, elas estão iniciando um negócio, elas não são empreendedoras ainda. O empreendedor, nem que seja assim, eu vou vender 5 mil por mês e vou investir 3 mil, então 2 mil eu ganho, coloco para cá nos meus negócios. Isso é um espírito de empreendedorismo. Ele sabe onde está, ele tem coragem de assumir se não estiver bom, ele sabe onde ele quer chegar e ele conhece essas coisas, ele não deixa para lá. Olha, gente, se você tem uma empresa, você vai aplicar dinheiro, você vai aplicar tempo, você vai aplicar energia. Então não faz sentido nenhum você não se importar com isso, porque o tempo não volta mais. Dinheiro é uma coisa que existe muito por aí, mas você tem que se esforçar para ir atrás dele. Energia é uma coisa que te cansa. Dependendo da quantidade de energia que você joga em cima do seu negócio, da sua empresa, no final do dia você está cansado. E eu sempre gosto de repetir, eu vou deixar essa frase aqui gravada. É muito melhor no final do dia você estar cansado ou cansada do que estar frustrado ou frustrada. É isso mesmo. Isso é uma frase para ficar na cabeceira da tua cama, escrito no teu caderno, né? Pega teu caderno e escreve essa frase aqui nele, né? É melhor estar cansado do que frustrado, tá bom? Empreendedor trabalha assim. Eu conheço times que realmente ouvem poucas e boas ao perder contas, ao perder vendas, ao perder negócios para os seus concorrentes, porque eles são times que buscam, que correm atrás da vitória todo santo dia. E um bom gestor de vendas deve ser o motor dessa cultura da busca, cultura do resultado. Ele precisa, ele tendo isso em mente, tendo isso no seu coração, ele vai saber incentivar o seu time para poder eles correrem atrás dos seus resultados. É isso que eu estou falando aqui, é uma prática diária. Não é uma vez na vida perdido, uma vez por semana, uma vez por mês, não é assim não, tá? É um processo bem interessante todo santo dia e eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês.
Bom, você já vendeu alguma coisa na sua vida? Você pretende vender alguma coisa na sua vida? Você tem um negócio? Se você tem, você vai precisar vender. Então você precisa de uma equipe comercial, cara. Você precisa. Se você não tiver como contratar, você é a sua equipe comercial. Então você vai fazer o que uma pessoa que venderia para você faria. É isso que você vai fazer, tá? É isso que você vai fazer. Agora, quando a equipe é grande, aí sim você precisa de um gestor, você precisa de alguém para olhar tudo isso, você precisa aplicar as metas, olhar os indicadores certos. Mas tem um cara chamado, que eu já citei ele aqui hoje, chamado Jack Welch. Jack Welch é um dos grandes ícones em administração estratégica da história, que eu conheço, né? Eu conheço muitos vendedores, mas essa é uma referência. E uma de suas ideias mais famosas que ele tem, que ganhou notoriedade em todo o mundo, é a chamada por ele da regra 20-70-10. Caraca, Francisco, que regra é essa que eu posso aplicar no meu negócio? Ou é só para empresas grandes que têm times? Não. Se você tiver um time, tiver alguém que venda para você, você pode aplicar. Se não, você pode aplicar em você para ver como é que você está, né? Essa regra aqui, ó, essa regra 20-70-10 que eu citei agora, esse cara, esse escritor, Jack Welch, ele defende que toda a equipe de vendas, todo o time, no final de determinados períodos, ele deve ter aí a sua performance analisada e com base nessa análise, os colaboradores serão segmentados em 3 níveis. Preste bem atenção. Quem tem time, pega esses colaboradores e segmenta ele em 3 níveis. Quem não tem, vende sozinho, pode segmentar esses 3 níveis para você mesmo, para você mesma, baseado nos resultados que você teve no mês. Lembrando que essa live é uma live para pessoas que já têm essa organização mínima na empresa ou quer ter. Quem não quer ter organização mínima na empresa não vai crescer, vai ficar desse jeito aí, vai ficar no mimimi pro resto da vida e tá tudo bem. É uma decisão sua. Então, você pega nessa situação aqui e divide sua equipe ou sua performance e seus resultados em 3 níveis. Fala aí, Francisco, quais são os níveis? Primeiro nível é o nível dos 20%. Os 20% de melhor performance em todo o time, eles devem receber recompensa acima da média. É uma coisa que quem trabalha com vendas, quem tem vendedores, tem que ter isso forte. Gente, os melhores vendedores, os 20% melhores vendedores de uma equipe, não pode e não deve receber igual aos outros 80% que não ajudam sua empresa de maneira tão forte quanto aqueles 20%. Isso é discriminar? Não, isso é dar a César o que é de César. O cara se esforçou mais, o cara estuda mais, o cara vai faz um monte de coisa que os outros não fazem, ou porque não sabem, ou porque não querem. Então sim, alimente bem esses 20% que mais produz. Os 20% que tem maior produtividade dentro da sua empresa. E aí ficam os outros vendedores. Aí você pega os 70% do meio e que podem ser divididos, né? A regra é 20-70-10. Os 20% premia esse cara, motiva esse cara, ajuda esse cara, merece. Aí depois você pega os outros 70% e divide em 2 grupos, tá? Você pega os 70% melhores vendedores e divide em 2 grupos de 35%. Segundo Welch, os 70% do meio podem ser divididos desta maneira. 35% estão buscando chegar nos 20% de alta performance para poder ganhar os benefícios que os outros ganham, para poder ganhar as vantagens que os outros ganham, os outros 20%. Enquanto isso está acontecendo, os outros 35% estão lutando para se afastar dos 10% da base. Olha só o que está acontecendo. Agora,
eu quero que você fique ligado no seguinte exercício. Está fazendo um exercício, tá? Isso é uma ferramenta poderosa de classificação de vendedores. E aí eu trago, por fim, essa questão dos outros 10% de funcionário, que são os considerados de performance mais baixos da empresa, baixíssimos. E eu não estou falando daquela situação, daquele funcionário que deu vendas baixas 1 mês, 2 meses, sei lá, eu vou exagerar, até 3 meses, porque você precisa, ao perceber que uma pessoa não está vendendo, não está produzindo, descobrir o que está acontecendo. Pode ser um problema mesmo que, com o apoio de alguém mais experiente, com um curso de capacitação, com um treinamento voltado para ele, pode ser que ele melhore. E se isso acontecer, a melhoria dele, ele vai subir para os 35% que estão buscando chegar lá em cima nos 70% e depois nos 20% melhores. Então compensa. Mas, se você descobrir que esses devem ser cortados de seus times, corte. Agora entra a coragem da caneta do gestor de vendas. Corte. É isso mesmo, gente. Não deu mais. Você descobriu que não vai mais, o cara não consegue mais. Tem N motivos acontecendo. Conversinha para todo lado. Enfim, tem uma série de coisas. Então, esses devem ser cortados sim dos times, porque com esse corte nós dizemos que você vai oxigenar suas equipes. Você vai oxigenar os seus vendedores e você vai trazer, para colocar no lugar desses desmotivados, trazer pessoas motivadas. Então, se você hoje tem um time, aplique esta regra de Jack Welch. Isso é comprovadíssimo. Se você não tem um time, aplique essa regra em você. Francisco, como é que eu aplico isso se eu tiver só um vendedor ou 2 vendedores? Se eu não tiver vendedor nenhum, se eu sou o próprio vendedor, como é que eu aplico isso? Você tem que ter uma meta. Então, todo mês você vai olhar quanto foi que você atingiu dessa meta. Se você alcançou toda a sua meta, ótimo, você está com uma energia e uma força dos 20% melhores vendedores se você tivesse vendedores. Se você alcançou só a metade dessa meta, você está no grupo dos 70% de energia. Então é um vendedor perigoso. Tanto ele pode cair por 10%, como ele pode subir também, né? Agora, minha filha, se não vendeu, não bateu meta, está longe, está lá embaixo, aí bote a sua barra de molho. Estude, leia, treine, para poder você evoluir. Senão você vai ser demitido. Como é que eu posso me demitir, homem de Deus? Falindo, quebrando. Você olha para sua carteira, não tem R$1. Olha para o seu banco, não tem R$1. Olha para sua conta bancária, está zerada. Ou até negativa. Não tem dinheiro para comprar mercadoria, porque vendeu fiado demais, está tudo na mão do cliente. Não tem coragem de cobrar. É uma pessoa com performance muito baixa. Não estou dizendo que está errado, mas é baixo. Você não se sustenta. Como negócio, não. Vai se sustentar de outra maneira. Esta é, de fato, uma regra muito importante. Então, como é que eu sei, Francisco, como é que eu conheço os 4 sinais que a minha empresa está mal, que a minha equipe está ruim? Primeira coisa, dentro da tua equipe, olha, você tem alguém que tem baixa coachability, na verdade. Coachability. O que é isso? Baixa coachability. O que é isso? Na verdade, essa é uma expressão no mundo dos negócios para dizer o seguinte: pessoas que não estão dispostas a aprender. Pessoas que não estão dispostas a serem treinadas. Sabia que tem gente que é intreinável? Você diz, e o cara tá lá se achando o rei da cocada preta. Não aceita feedback, não aceita que está precisando, bota a culpa em Deus e o mundo, mas a culpa não é dele. Então são pessoas que não são ensináveis. Esses vendedores precisam, ou eles mudam e passam a aprender as coisas para fazer diferente, para ter resultados diferentes, ou você manda ele ir embora e bota para dentro de casa uma pessoa que queira aprender. Rapaz, não tem uma coisa mais ruim
do que uma pessoa que não quer aprender. Nossa Senhora, essa pessoa não vai colocar em prática as teorias que ele tiver, não vai seguir as orientações do time, da equipe. Ele acha que é o jeito dele que dá certo, mas ele não traz resultado. Então tem que fazer diferente. Ele não faz, tem essa dificuldade. Tem esses figurões por aí que você precisa ficar bastante ligado nos chamados a colaboradores com baixa coachability, tá bom? Fique bastante ligado nessa questão aí. Existem dois tipos de pessoas, dois cenários diferentes nesse grupo que eu quero citar aqui. O primeiro é que são pessoas consideradas superstar dentro das empresas. Ave Maria, quando eu chego numa empresa que eu fico fazendo a análise da equipe, né? A gente faz análise da equipe, centenas de análises. Esse ano eu fiz centenas de análises de gestores, de vendas, de vendedores. Rapaz, quando eu vejo aquele time lá, os chamados superstars, são pessoas de altíssima performance dentro das empresas. Tem, tá? E aí, essas pessoas normalmente não escutam muito os outros. Eles não são ainda os teus problemas. Por quê, Francisco? Porque, como eles se acham o máximo, são superstars, as estrelas da empresa, eles vendem muito. Eles vendem muito. São pessoas que chegam a um nível quase de ser insuportáveis. São grosseiros às vezes, os caras se acham, mas produz muito. E quando ele estiver fazendo isso, deixa o cara por aí. Deixa o cara por aí porque ele está se pagando, vamos dizer assim. Agora, tem outro grupo, não é esse, né? São os superstars. Tem um outro grupo dentro desses que não aprendem com facilidade, não são ensináveis, que são os profissionais bastante difíceis. Eu vou chamar só isso mesmo, né? Profissionais difíceis. Essa galera, aqui ó, simplesmente, eles não aceitam o treinamento que a empresa propõe, eles não aceitam as dicas que a empresa propõe, eles se fecham para as novas ideias e eles não produzem. Por que não produzem? Exatamente por isso que eu acabei de dizer. Esses são complicados, gente. Essas pessoas que não abrem a sua mente para aprender, para mudar, porque não quer, porque não tem tempo, porque não precisa, porque com resistências, são pessoas difíceis. Ficar com essa pessoa dentro da tua empresa pode ser muito caro, né? No primeiro caso que eu citei aqui, que são os superstars, não há muito o que fazer. Enquanto eles trouxerem dinheiro para dentro da sua empresa, trouxerem resultados, o gestor, o dono do negócio vai ficar quase que refém desses caras, porque produzem bem. Agora, na segunda situação, aí é diferente. A baixa coachabilidade vai ser uma dificuldade séria para esse cara. Então, rua, despache, não dá para ficar. E se você quiser ficar, tá tudo bem. Eu não estou indicando você demitir seu time, mas pague o preço, que às vezes é muito caro, caríssimo. Então esse é o primeiro sinal de que tua equipe precisa dar uma organizada. E o segundo sinal é o sinal de acomodação. Qualquer gerente de vendas sabe disso. O salário fixo do seu time não foi feito para deixar ninguém confortável. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada com o seu plano de cargos e salários. Beleza? Salário de vendedor não foi elaborado para deixar esses vendedores em zona de conforto. Por isso que comissão de vendas no departamento de vendas funciona muito bem. Ter um plano de comissão, ter uma remuneração variável por produtividade, ganha a empresa e ganha o cliente também, né? Quando alguém do time aí está com resultados baixos, sem alcançar as metas necessárias e mesmo assim não se mexer para melhorar, é hora de você fazer o quê? Dar um fim na situação. Isso é o que a gente chama de acomodação. Como é que está o teu time hoje, empresário? Empresária, como é que está teu time? Nesse campo, acomodação. E como é que está você? Como empresário, como vendedor, como dono aí dessa josca, dono dessa bodega, vamos dizer assim, né? Dono dessa empresa. Como é que está teu nível de desmotivação? Como é que está teu nível de
acomodação. Te liga nisso aí, tá? Pode fazer muito sentido. Tem um terceiro cara aqui, que ele é bem interessante. A gente conhece ele como a máquina de desculpas. Esse é um sinal, é o terceiro sinal de 4. O primeiro é o baixa coachability, o segundo é acomodação, e agora o terceiro é a máquina de desculpas. Rapaz, esse cara é interessante demais. Se você tiver esse profissional dentro da sua empresa, paciência, menino do céu. E cuidado para você, dono da empresa, também não apresentar isso, se transformar nessa máquina de desculpas. Máquina de desculpas quer dizer fracasso, gente. Baixa produtividade. Tudo tende a dar errado. Alguma coisinha que dá certo, o cara vai dizer assim, mas também, ou seja, ele ainda se admira por que deu certo. Então, a máquina de desculpas, eu acho que o profissional de vendas é mais abominável, ele precisa ter, ele tem essa característica, tá? Não aceitar que errou nunca pelos resultados que ele tem, é um discurso muito forte nesse cara, conhecido como máquina de desculpas. Todos os péssimos resultados que ele entrega são justificados por uma conspiração geral do universo que não cria as condições necessárias para que cada um das suas centenas de leads, centenas de clientes, centenas de compradores não se converta aí em clientes. É um cara que funciona dessa forma. Aqui, ó. Eu já ouvi de tudo um pouco. Já ouvi muitas desculpas. Ixi, Maria. Eu acho que você conhece também. Eu acho que você sabe também da existência dessa galera aí. Você reconhece uma máquina de desculpas de cara. De cara. Gente do céu. E aí tem gente que se toca tanto que diz assim, caraca, eu sou igual a isso aí. Minha performance é essa daí. Máquina de desculpas. Eu arrumo desculpa para tudo. Não posso ir porque eu tenho que fazer a comida, não posso ir porque eu tenho que deixar o menino no colégio, não está dando certo porque meu esposo não me ajuda, não está dando certo porque minha bicicleta quebrou, minha moto quebrou, meu carro deu problema, não deu certo porque... Olha, eu vou citar aqui 4 das principais desculpas que um máquina de desculpas diz. Deixa eu citar para vocês, ó. Uma das desculpas fortes é essa assim, ó, que ele diz, ó, abre aspas, estou recebendo leads ruins sempre, assim não dá para converter nada. Lead é aquela pessoa que tem performance de comprar. E ele diz que tem, mas são ruins. Não é do público dele. Uma outra frase que eu escuto muito, abre aspas, preciso de uma nova apresentação, mas o time de comunicação, de marketing, nunca tem tempo para fazer isso para mim, para dar os slides. Nunca. Toda vez que eu peço, ele diz que não tem tempo. De novo, aí fecha aspas. A culpa é da comunicação, a culpa é do marketing, a culpa é de quem não traz cliente, não ajeitou, não organizou os slides do cara, a apresentação do cara. E tem uma outra, abre aspas. Eu precisava dar um desconto de 15% para fechar a venda, mas o gerente de venda não liberou acima de 10% de novo. Desse jeito não dá para vender. Fecha aspas. É esse o pensamento. São essas frases que esses caras dizem. E tem uma quarta frase que o máquina de desculpas fica dizendo. É a seguinte, abre aspas. Vender esse produto é impossível. Nada funciona. E o cliente sempre desiste por causa disso. Precisamos investir mais em tecnologia da informação, precisamos investir mais em produtos, isso aqui está muito ruim, fecha aspas. Estas são as 4 frases que o máquina de desculpas diz. Se tiver alguém dentro da sua empresa que tem essas coisas, é um sinal forte de que ele está na empresa errada, está fazendo a coisa errada. E apesar de todas as suas conclusões, suas deduções geniais que eu repassei aqui agora, essa pessoa, esse bendito de ser humano, nunca pensou em se dedicar a fazer consultorias com seus clientes, a aumentar o número de visitas,
a treinar para poder melhorar mais os seus negócios, a escutar os vendedores mais experientes. Ele não quer nada disso, o cara é uma máquina de desculpas, ele acha que é bom para poder não produzir mesmo. E aí, se ele se tornasse um consultor, ele ia descobrir as causas, os problemas possíveis, os problemas que ele nem imagina que sejam reais. Ele ia descobrir tudo isso e ia melhorar muito. Mas essa já é uma dica que eu estou dando para quem se sente como uma máquina de desculpas. Ele poderia melhorar significativamente e resolver todos os problemas que ele tem para poder aumentar aí os seus negócios. E por fim, o quarto sinal de que o teu vendedor precisa ser demitido ou treinado, melhorado, feedback. Ele precisa mudar. Você precisa mudar. O quarto sinal que eu trago aqui são sinais dentro da empresa, gente, entre os vendedores, de egoísmo. Olha, eu já vi muito isso. Eu já comentei que todo vendedor acho que até deve, em algum nível, parece ser egoísta. Eu não acredito que ele precisa ser egoísta, por isso que eu digo, porque o egoísmo é um negócio meio chato, né? Assim, é mais brutal. Eu costumo dizer que o cara precisa ser ambicioso, ter ambição. Porque a ambição é o seguinte, você sonha alto, você corre atrás, você vai com tudo, mas você não menospreza o outro, você até ajuda. O ambicioso normalmente faz de tudo para até ir acompanhado, não vai só. O egoísta não, o cara quanto mais só tiver, melhor. E aí, isso a gente tem que ter bastante cuidado. Ambição não é um sinal de que o teu vendedor precisa ser demitido. Egoísmo é um sinal bastante forte, né? Eu já fiz esses comentários. Sempre que eu falo entre egoísmo e ambicioso, eu estou defendendo o vendedor de alta performance como o ambicioso e o vendedor de baixa performance como o egoísta, que é a confusão aqui. A diferença é que ele precisa entender até onde sua preocupação deve ir, além das próprias necessidades que ele tem, o caso do egoísmo, e dos resultados que ele precisa ter. Ou ele se abraça aos clientes, a indicações, a parcerias, ou ele vai morrer na praia. Gente, se você quer ir longe, se você quer ir rápido, anota aí, vai. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Porque se abraçar com muita gente vai demorar, tá? Vai demorar. Vai ter coisa que você não vai concordar, vai rever, vai replanejar, vai fazer de novo, vai entrar no conceito do outro cara, a outra pessoa vai dizer uma coisa, você vai ter que alterar seu plano. Então não vá acompanhado. Se você quiser realmente ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir longe, aí sim, vá acompanhado. Vamos refazer essa frase aí? Muita gente conhece essa frase. Não sei se você conhece, mas se eu quero ir rápido, eu vou só. Se eu quero ir longe, eu vou acompanhado. Fechou? Então, essa coisa precisa ser bastante refletido no campo e no mundo do nosso amigo egoísta. Ele precisa ficar antenado nessa questão aqui dos resultados. Nós até falamos que sociopatas, por exemplo, eles são egoístas, né? Por natureza, e as suas dificuldades em se colocar no lugar do outro torna essas pessoas vendedores bastante frios, persuasivos, e isso é da própria natureza do cara, é da própria natureza da pessoa. Mas eles não são consultivos, eles não gostam de ir acompanhados, eles não têm saco para esperar o apoio, a ajuda de outra pessoa. E por isso eles devem aí ser afastados da sua empresa se ele não mudar. Porque ele vai criar confusão danada dentro do teu time. Vai ser o terror da tua equipe. Frio, não é consultivo, não escuta outros vendedores. E não atende bem também o cliente, né?
O cliente precisa ser atendido. Ele faz uma venda, depois o cara não quer ele de novo, faz 2 vezes, depois o cara não quer ele de novo. E não é por causa do produto nem nada, é por causa do cara mesmo. Francisco, dá para aperfeiçoar isso? Dá para melhorar isso? Claro que dá. Eu sou um treinador de vendas, eu sou um treinador comercial, eu desenvolvo negócios dentro das empresas. E já vi muitos vendedores mudarem sua performance para melhor. Por quê? Porque vender não é da natureza da pessoa. Não é nato, ou seja, se eu quiser, eu aprendo a vender. Se eu quiser, eu aprendo a vender. Eu, Francisco, comecei a vender, eu tinha acho que uns 20 anos de idade. Eu comecei a vender, eu trabalhava numa empresa com vendas, eu tinha uns 20 anos de idade, meu Deus, 22 anos de idade, olha. Eu nunca imaginei. Hoje eu sou um treinador, um desenvolvedor de negócios, desenvolvedor comercial. Eu crio estruturas comerciais dentro das empresas. Olha só, tá vendo? Então vender não é nato, a pessoa não nasce vendedor. Obviamente que tem gente que tem mais habilidades do que outros, né? Tem gente que tem mais habilidade do que outro, tudo bem. Mas toda pessoa, todo mundo consegue, né, vender. Bom, dito isto, eu faço aqui uma conclusão final para você, tá? Sobre quais são os 4 sinais de que sua equipe de vendas precisa ser melhorada, precisa ser modificada. Senão, os resultados vão te ferrar. Então, cuidado com os egoístas, cuidado com os máquina de desculpas, cuidado com os acomodados e muito cuidados com o que tem baixa coach ability. Ou seja, não aprendem porque não querem aprender as coisas. Cuidado com esses 4 sinais. Faz uma classificação dos teus vendedores no método, na regra 20-70-10 de Jack Welch, que você vai se dar bem nesse negócio, vai dar certo nesse negócio. Eu estou muito feliz, muito contente por ter conseguido transmitir estas informações para você hoje. E aí, fique ligado, fique ligada aí dentro da sua empresa. Qual é o autoconhecimento e o conhecimento que a sua equipe de vendas tem para ter aí boa performance na sua empresa, para vender bem? Se precisar, treine seu time. As pessoas precisam de motivação, as pessoas precisam ser treinadas. Tem muita gente que gosta de treinamento, tem muita gente que gosta de ser treinada. Talvez uma das maiores, se as pessoas perguntassem, Francisco, no mundo das vendas, quando você vendia no porta a porta para as pessoas, o que mais chamava a sua atenção? O que te fazia aprender mais? E talvez eu responderia, era a minha vontade de estar em todos os treinamentos de vendas que eu podia. Usei e abusei, assim, no bom sentido da palavra, de todos os treinamentos que a empresa pagava, ia com tudo para aprender mesmo. Tem muitos vendedores que não aproveitam essa oportunidade. Eu aproveitei e hoje tenho a minha própria empresa que trabalha no campo de desenvolvimento humano e que faz operação e desenvolvimento de áreas comerciais. Será que valeu a pena? A resposta fica por sua conta. E fazendo isso dentro das suas empresas, você vai alcançar diretamente algumas coisas importantes. A primeira é que você vai maximizar a potencialidade de todos os seus vendedores e as suas. A outra é que você vai, com certeza, reduzir as interferências que existem dentro do seu time de vendas. Você vai mostrar as motivações que existem com salários, com premiações, com comissão, né, com palestras motivacionais. Você vai motivar o seu time com essas coisas. E você vai trabalhar, fazer um trabalho para eliminar, isso mesmo, eliminar todas as distrações ou sabotadores que estes vendedores estão cultivando dentro da sua empresa. Acompanhe os tipos de vendedores que está aqui no meu Instagram e acompanhe também as 10 leis do vendedor rico. Elas e outros temas que eu já deixei para trás como indicadores de performance te ajudarão
a você dar uma bombada aí na sua empresa nesse final do ano. O que eu desejo do fundo do meu coração é que você tenha realmente bom êxito nessa sua jornada. Recebei o Espírito Santo para te ajudar nessa jornada, disse Jesus Cristo. Quando eu desejo que entre o Espírito Santo na sua vida, eu estou dizendo que você precisa ter vendedores e você ser pessoa de sabedoria, ter discernimento, ter entendimento das coisas, ser forte, conhecer bem o teu negócio e, acima de tudo, temer o Senhor Deus. Isso é receber o Espírito Santo, tá? E os frutos são diversos que você vai ter na sua vida, os resultados são diversos que você vai ter aí na sua vida. Boa sorte para você, vai com tudo que você está no caminho certo.